2 Coríntios, capítulo 4. Se o telefone te faz pecar, olhe no telão. Portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dado, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano nem torcemos a palavra de Deus. Para aqui, olha aqui para mim. Esposa e esposo, se tem senha no celular que não pode olhar, é pecado. Acabe com isso. Não, porque eu não gosto de invadir a tua privacidade. Você casou, não tem mais privacidade. Para ela, não. Para ele, não. O nome disso se chama cumplicidade. Só para pegar esse gancho aqui, ó. Esse gancho assim, ó. Renunciamos procedimentos secretos. Meu celular está aqui, ó. Só para usar como exemplo. A senha dele é essa aqui, ó. Se minha esposa e minhas filhas não podem ter acesso total a isso aqui, tem algo errado. Me chama de retrógrado, me chama de religioso. Do mesmo jeito que a gente sente o cheiro da santidade, a gente detecta pecado longe. Sabe por quê? Porque todos pecaram. Tu não vai conseguir inventar nada novo, irmão. Repudiamos, renunciamos procedimentos secretos. Na vida do cristão não tem espaço para nada secreto. A luz de Cristo brilhou em vós e te fez uma vida pública. O mundo precisa ler você. Não, mas eu tenho um negocinho aqui escondido. Pecado. Não, pastor, mas minha esposa não pode saber da minha conta, não. Mas o devorador sabe, irmão. O migrador, o cortador, o destruidor, tudo com o. E, sinceramente, se sua esposa está na categoria decisor, tem algo errado. Talvez o que é errado é que não existe autoridade sacerdotal para dizer a pedagogia do não. Pastor, se eu disser não, minha esposa faz da minha vida um inferno. Vai para o Senhor, que o inferno é transformado em céu. Mas tem gente que entra em crise conjugal, fica no inferno, lutando com os próprios braços. Aconselhamento pastoral para casais. Eu não consigo me entender com a minha esposa, eu não consigo me entender com o meu esposo, porque não tem vida de oração. Você precisa achar o coração do seu esposo aos pés do Senhor. E você precisa ganhar o coração da sua esposa orando no Senhor. Casamento que não tem vida de oração vai ficar lutando com legalismo. Não, porque eu tenho direito, você tem direito. Não, você tem direito, eu não tenho direito. E fica uma crise de dois meninos brigando pelo pirulito. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade. Repete comigo. Clara exposição da verdade. Então, mulheres, você está autorizada a chegar em casa, abrir o celular e vasculhar tudo no celular dele. Mesma coisa os maridos. Agora a coisa começa, ó. Irmão, o que foi que tu abriu a porta aí e meteu a carocha aí, negão? Doido para entrar. O posto dele é lá fora, mas ele está doido para entrar. Aleluia. Fica aqui dentro. Isso, Deus vai cuidar, mas fica de olho lá fora. Então você está autorizado pelo sacerdote, usa o nome espiritual que tu quiser. Se o irmão se negar a dar a senha, se o irmão se negar a deixar olhar, provoque o pastoreio. Eu já estou na paz, eu falei com o William que eu ia pregar o amor. Provoque o pastoreio. Eu estou vendo gente mal aqui, eu perguntando, e aí, tá tudo bem? Tá tudo bem, tá não. Tá não. Provoque o pastoreio. Quero ver falar na minha cara com respaldo bíblico que não pode olhar o celular.
Fala, vamos ver. Vai, mostra na Bíblia, crente. Não pode, a esposa não pode ver o celular do marido. Pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendo-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo, o Senhor, e a nós como escravo de vocês, por amor de Jesus. Verso 6, pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Amém, irmãos? Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra? Aleluia! É a luta da luz contra as trevas. Tema da mensagem. Botou aqui, cara? Enquanto não jogou aquela imagem bonita. Não vai ficar não, né? Eu gostei, olha lá. Eu gosto... Você sabia que cada vez que divide a palavra eu tenho outra revelação? Minha cabeça é acelerar. Entendimento cego. Tema da mensagem, entendimento cego. O diabo não tem problema de você ir para um prédio chamado igreja. Ele só precisa cegar o seu entendimento. Porque um entendimento cego vai bater palma, vai girar, vai cair no chão, vai babar, vai fazer tudo aquilo que a alma já aprendeu a fazer. O entendimento cego vai fazer tudo aquilo que a religião parece que é. Já viu? É Denorex que parece que é, mas não é? Como é que é? Não é Denorex? Na minha época. Denorex, parece, mas não é. Era um shampoo isso, né? Anticaspas. É que a minha mente é assim. Mas eu vou avançar aqui. Quero me ater à revelação que o apóstolo Paulo traz no verso 4, que nos ensina o porquê muitas vezes não produzimos entendimento a partir das pregações que ouvimos. Exposições claras da palavra de Deus. Então vamos lá, a internet ela abriu um leque para a gente. Eu não gosto da pregação do Xande. Ele é chato. Ele faz uns que me incomoda. Todo direito, irmãos. Longe de mim, te obrigar a me ouvir todo domingo, até porque já estou finalizando um outro ciclo que eu vou precisar de novo me ausentar. E essa igreja não monopoliza o altar, muito menos o púlpito. Amém? Homens de Deus e mulheres de Deus com suas limitações e com suas lutas diárias, passam por esse altar e precisam se entregar à luz de Cristo, não pregar sobre si, mas pregar sobre Cristo. Essa palavra que o apóstolo Paulo fala é sobre um entendimento cego, um entendimento de alguém que faz os ritos, mas é um descrente. O que é um descrente? É o contrário de crente. Crente é uma pessoa que crê. E aí você passa longo tempo no aprisco. Eu não gosto da forma que o Xande expõe as escrituras, eu não gosto do jeito dele pregar, eu também não gosto do Felipe, eu também não gosto do William. A internet entra e te dá um leque. Homens poderosos na palavra, homens que destrincham a palavra na sua frente e falam assim, meu Deus, como é que eu nunca vi isso? Eu não sei como você fica, mas quando eu escuto uma palavra que me descortina o entendimento e me faz refletir de novo, às vezes a palavra que eu já li 5, 10 vezes, eu falo, meu Deus, eu fico empolgado, irmãos. A Aline sabe como eu fico falando, meu Deus, como eu não vi isso antes, parece que eu conquistei um diamante, parece que era uma pérola que estava escondida. Eu falei, cara, é isso. Às vezes, coisa simples, eu falo com a Aline, ele, tá, mas você já até pregou sobre isso, mas, não, você não entendeu. Quando ele falou, eu vi isso, e mudou minha forma de ver, e eu já percebi que o que eu preguei lá atrás não é bem assim. Quem nunca se retratou de algo que falou lá? Gente, eu já preguei tanta besteira. Eu não vou falar porque é muita vergonha, mas
A gente vai amadurecendo e vai crescendo. Esse é o brilho do Evangelho. É você se descobrir totalmente dependente dele, tendo que reaprender a cada momento. É você sentar com uma pessoa simples e uma palavra simples tocar teu espírito de forma poderosa. Então você tem todo o direito de não gostar de um tipo de pregação A ou B. O que você não tem direito é anular a palavra na sua vida. O que você não tem direito é desonrar a palavra de Deus quando a sua mente acelerada sai daqui o tempo todo, e ainda que lendo o texto bíblico já não tem mais desculpa, porque não é o Xande falando, é o próprio Senhor. E parece que os textos bíblicos perderam a graça. O que a gente precisa é da revelação. Nossa alma está sendo criada um afã para descobrir de novo a roda e a pólvora, não vai rolar. Ou você se enquadra no texto antigo, que é real e atual, e que transforma a sua vida hoje, mesmo sendo escrito há mais de 3.000 anos, ou você vai ficar nessa roda ansiosa, doentia, de procurar revelação para hoje. Hoje não tem revelação. Eu vou falar sobre o texto, simples e cru. Talvez de uma forma que você nunca parou para pesquisar, mas que é real. Por exemplo, a gente está lendo a Bíblia por ler, para cumprir um rito, entendimento cego. Porque o Salmo primeiro vai dizer, bem-aventurado aquele que medita. Você sabe o que é meditar? É o mesmo processo de ruminar, bota para dentro, joga para fora, bota para dentro, joga para fora, bota para dentro de novo, joga para fora. Eu não sei quantos tiveram essa experiência, eu tenho muito. Você lê o texto e fala, cara, tem coisa aqui, eu ainda não descobri. Aí você passa um tempo, volta, eu vou ler de novo, e eu vou ler de novo. Algumas pregações que eu prego aqui, irmãos, são oriundas de dezenas de vezes de ler o mesmo texto, de procurar significado, de procurar etimologia. Não é possível. O Espírito que habita em mim está dizendo que tem coisa aqui que eu não estou enxergando, mas a gente não tem esse tempo de qualidade com a palavra. Consequentemente, a nossa fé é fraca. Ah, não, aí que você pegou pesado. Existe fé fraca? Não? Conversava ontem com o presbítero Nilo, nos meus aposentos. Ele falava assim para mim, presbítero Nilo, quem não sabe, é meu sogro, de quase 70 anos, que uma vez por semana pega o trem, desce na Central do Brasil e vai evangelizar no Campo de Santana. Como é que ele faz isso? A igreja envia ele? Não, sozinho. Ele compra panfletos do dinheiro dele. Ele pega o trem, quase sempre quarta-feira, né? É o dia que ele estipulou para ganhar almas. E ele vai até o Central do Brasil, sem ninguém enviar, sem nenhuma estrutura, sem nenhum sistema. E na Central do Brasil ele atravessa a rua. Quem conhece o Campo de Santana? Ali é um bom lugar para você encontrar cracudo, prostituta, travesti, homossexual, morador de rua, em situação de rua, dezenas. E ali ele senta no banco e evangeliza. Fala do amor de Jesus. Prega a palavra de Deus. E esse homem tão simples, sem nenhum cargo, porque na igreja dele, os troninhos, acho que deve ter uns 20 troninhos, já tem vaga para todo mundo. Ele fica ali, 30 anos de igreja, sentado no banco lá embaixo, vendo os pregadores famosos pregar. Mas quarta-feira ele pega o trem dele, entendeu? Aleluia. E para a vida dele. Ah, ele é aposentado. Aham. E você dorme demais. Ele é aposentado, poderia dormir mais. E você não é, mas dorme demais. Oh, Deus. E ele vai lá e evangeliza do jeito dele, fala do jeito dele, o jeito assembleano, tradicional de ser. E faz exposição da palavra, irmãos, para pessoas que estão ali em situação de rua. Ele é aposentado e a gente dorme demais. E ele me falou ali, falou assim, Alexandre, fé, todo mundo tem a mesma? É igual para todo mundo? Eu falei, não pode ser. No barquinho, quando ia naufragar, os discípulos lá acordaram Jesus, que dormia, e falou assim, mestre, a gente vai morrer. E qual é a indagação que Jesus faz para aqueles discípulos? Homens de pequena, simples, se tem pequena, tem fé desenvolvida. E fé é desenvolvida por quê? Por ouvir a palavra. Qual palavra? A palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. E ouvir? Por isso que você tem sono, incômodo, inquietação, vontade de fazer outra coisa, crise de ansiedade num culto como esse. Por isso que você não consegue focar sua atenção, déficit de atenção, toque.
Inclusive tem uma iluminação aqui no meio, que eu quero saber de onde está refletindo. A gente precisa detectar os problemas e combater, irmãos. A gente precisa entender qual é a disposição da nossa alma e onde ela está derrubando a gente. Mas não tem disposição de luta. O que tem é uma passividade de uma fé fria e pequena. Com o mínimo de disposição para crescer, porque para crescer alguém tem que pegar a colherzinha, botar a comida e enfiar na tua boca. Quase que é uma operação para te manter vivo. Quantas vezes eu saio daqui frustrado porque a palavra que foi ministrada não foi vivida durante a semana, foi mais uma vez lançada ao rochedo, aos espinhos. A maior forma de você honrar um pastor, um líder, um pregador, é você trazer essa palavra para a sua vida diária. Operacionalizar ela durante a semana, entender como você vai viver ela. Quinta-feira Deus nos visitou aqui com um manto, irmãos. Agora tu tem uma responsabilidade com o que você vai fazer de quinta. Não é esperar o outro culto para outra dose. Nós não somos viciados, nós somos nascidos de novo. Entendimento cego é você caminhar por esse mundo como doente a vida toda. E não aceitar a cura que Cristo tem. Matar o seu velho homem e te dar uma nova vida. Não existe evangelho sem a proposta de transformação inteira e completa. Ele não quer mudar parte da sua vida. Ele quer matar a vida pecaminosa e te dar uma nova vida. Do zero. Parece que a gente está barganhando com a proposta do evangelho. Só um pouquinho, uma dose cada domingo. Não tem a ver com a dose de cada domingo. Tem a ver com provar o Senhor de glória em glória, indo crescendo dia após dia no evangelho. E crescia Samuel diante de Deus e diante dos homens, em estatura e graça. A gente precisa entender isso. A gente está colocando o crescimento e a maturidade como opção de vida cristã. Eu escolho não crescer. Eu escolho não amadurecer. Você está morto. Porque quem escolhe isso já está sem o convencimento do Espírito Santo. Já está sem a ação do Espírito Santo. A gente precisa ter apelo para conversão. A gente precisa ter apelo para reconciliação de crente velho nessa casa. Porque se a palavra de Deus não entra mais e faz diferença na nossa vida, não tem mais porquê. Esse jargão de hoje em dia que usa, na campanha eleitoral, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, eu já ensinei, a verdade não é um conjunto de informação, a verdade é uma pessoa, e ela se chama por Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém. Eu entendo que numa campanha política você pode ter que usar das ferramentas que tem na mão. Mas não é um conjunto de verdades sobre o candidato A, o candidato B, que vai fazer com que a verdade agora vire um aglomerado de informação. Para nós cristãos, verdade é uma pessoa, se chama Cristo. Por isso que eu voto a partir de Cristo. Eu não voto a partir da terra. Eu olho de cima com o olhar de Cristo e vejo princípios e vejo aquilo que eu acredito e eu voto e não me acovardo, não me escondo, não fujo. E se der errado, deu errado. Quantos reis de Israel deu errado? Mas o Senhor nunca deu errado. O Senhor põe, o Senhor tira, o Senhor elege, o Senhor tira, o Senhor dá, o Senhor toma. É assim que é com o Senhor. E a gente vai entender sobre esse entendimento cego. Porque, então o diabo não liga da pessoa ir para a igreja? Não. Ela só tem que continuar cega. Vim aqui cantar 3, 4 canções, ouvir uma palavra, sair daqui da mesma forma, fazendo as mesmas coisas, vivendo do mesmo jeito. Você vai fazer isso 20, 30 anos, irmão. E você não vai incomodar Satanás em nada. Por quê? Porque ele já cegou o entendimento. Um alerta aqui para você que vai se tornar um profundo conhecedor das Escrituras. Todas as vezes que você vê o nome, o adjetivo Deus, com o D minúsculo, isso se trata de outro Deus que não o seu.
O seu é D com D maiúsculo. Assim a Bíblia conseguiu fazer uma menção e te ensinar. Só estou te passando uma ideia para você lembrar. Tem gente lendo Deus com D minúsculo e achando que é o Deus criador. Não é. Então, esse texto, Paulo vai dizer assim, ó, o Deus dessa era cegou o entendimento. Mas o que é era? Era é um século? Era é um milênio? Era é o quê? Eu vou te dizer o que é era. Significado da palavra era: ponto fixado, período de tempo que serve de base a um sistema cronológico. Período que começa com um fato histórico notável e marcante. Qual foi o grande fato histórico que dividiu o calendário da humanidade em antes e depois? Qual foi o acontecimento na humanidade que parou o tempo cronológico, mudou a folhinha e disse, a partir de agora é depois, o que veio antes é antes e o que agora acontece é depois? Paulo ele está falando do tempo pós-Cristo, o tempo depois do sacrifício final, da obra consumada na cruz do Calvário, essa era que você e eu estamos vivendo. E quando essa era vai terminar com um outro evento fantástico, que vai de novo mudar a trajetória da humanidade, com a volta daquele que um dia dividiu o calendário. Todo esse período entre a cruz e o retorno é a era vigente, é a era presente. E a Bíblia, através do apóstolo Paulo, vai denunciar, existe um Deus com D minúsculo, operando nessa era. Ah, não, mas é o demônio X, é o demônio ímpio, é o demônio Y, Z, não. A Bíblia vai chamar de um Deus, com D minúsculo, mas o adjetivo é Deus. Há um tempo atrás eu preguei aqui sobre a vulgaridade do nome Deus. Nos evangelismos a gente percebe muito isso. Tu vai falando de Deus, todo mundo entra. Não, porque Deus te ama, porque Deus é poderoso, Deus quer te libertar, Deus. Entra com o nome Yeshua. No momento da conversa do evangelismo, você troca o nome Deus por Jesus. Você vai ver o ambiente mudar, a face muda. A aceitação muda. Por quê? Porque esse termo, esse adjetivo Deus, ficou vulgarizado pelas inúmeras religiões que vêm pós ele. Então existe Deus rato, Deus árvore, Deus sol. Você vai falando Deus, a pessoa vai se conectando àquilo que ela acredita e não aquilo que a palavra revela. Estão aqui comigo? Deixa as crianças queimando no fogo, irmãos. Lembra que eu falei que o inimigo, o Deus dessa era, vai tentar te roubar o entendimento? Você precisa lutar. Você sabe ainda lutar? Sinceramente, irmão, você sabe ainda lutar? Quero pedir àqueles que estão de sono, você pode ficar em pé e bater cabeça na parede lá de trás. Eu preciso combater sofismas nessa noite. Eu preciso bater em grilhões que estão aprisionando irmãos. Eu não posso entregar um rebanho aprisionado que no grande dia vai ficar olhando para o céu aberto, agarrado na terra. Eu tenho uma responsabilidade de sangue sobre a minha vida. Vocês acham que entrar para esse negócio de pastor de igreja é mole? Eu vou ter que dar conta, irmãos, do que eu prego, do que eu ensino. E eu não vou te poupar da verdade. Porque é a única coisa que me traz paz quando eu chegar em casa para dormir. É a verdade que eu preguei. E a verdade é que existe um Deus agindo nessa era, cegando o entendimento de muitos. Aonde? Lá nos guetos, lá no bar de quem está bebendo? Não! Dentro da igreja, tornando crentes em descrentes, vivendo uma vida equivocada diante da luz de Cristo. Eu preciso fazer exposição da palavra para que o Espírito Santo, através da palavra, te convença. Para isso, eu só preciso da sua atenção. Aleluia. Vamos lá. Uma era, então, é esse período de séculos, milênios, mas que é separada por um acontecimento gigantesco de ordem mundial e outro acontecimento de ordem mundial. Ok, já entendi.
Então, nesse período que Paulo está falando, pós-Cristo, ele está falando do Deus que já começa a operar nos primeiros anos, nos primeiros momentos pós a obra da cruz. Então serve para nós também, porque ele ainda não voltou, amém? E aqueles que dormiram em Cristo estão aguardando o que eu e você estamos aguardando. O outro evento de magnitude universo que vai mudar a história do cosmos. Eu quero ampliar a tua visão para você não ficar muito terreno. Porque não... Eu discutia ontem também com o meu presbítero. Não, porque não descobriram água em outro planeta, não descobriram ser vivente em outro planeta. Aleluia, glória a Deus. Mas ele rege e construiu e fez todo o universo. Repete comigo, todo o universo. Então sai da sua mente terráquea. Agora, hein, filho? Felipe tem uma luneta que ele vê outro planeta, irmão, coisa de outro mundo. Luneta, eu sou... desculpa. Luneta é coisa de navegante, né, mano? Meu Deus. Jesus, eu estou com 45 anos. Então, vamos lá. Então, você precisa ampliar a sua mente para entender quem é Deus, senão daqui a pouco você vai criar um Deus terráqueo. Só é o Deus na terra que você conhece. Não, querido. Ele está sentado sobre os céus, governando todo o universo. E eu vou começar a mexer com os doidos aí que fica pensando Deus na caixinha. O problema é teu, eu não tenho compromisso com o que você acha. O meu Deus é soberano e o trono dele está sobre os céus e ele governa todo o universo. Aleluia. Então vamos entender o que é entendimento. Porque agora eu sei que existe uma era e o Deus de D minúsculo dessa era está cegando o entendimento de muitos. Mas o que é entendimento? Cegar eu sei, amém, irmãos? Você quer descobrir o que é ser cego? É só fechar os olhos. Existe um dito popular que diz que o pior cego é aquele que não quer ver. Significado da palavra entendimento: faculdade, poder, capacitação de avaliar os seres e as coisas, julgamento, opinião. Outra versão de significado: ajuste entre as partes, pacto. Deixa eu te lembrar de uma coisa, quando você levantou a mão, quando você entregou a sua vida para Jesus, oh, aleluia, que dia glorioso, as lágrimas desceram do seu rosto, você ouviu o som da trombeta, anjos fizeram, eu gosto disso, você sabe que eu gosto, os anjos vão fazer festa no céu, é para talvez te deixar mais leve com aquilo que está acontecendo. Aquilo é um pacto eterno. A partir daquele dia que você entregou a vida para Jesus, você nunca mais é conhecido como criatura, mas desviado do plano daquele que te salvou. É diferente, tá? É diferente uma pessoa que nunca declarou Cristo como Senhor e entregou a sua vida para uma pessoa que um dia, aleluia, que um dia andou nos caminhos do Senhor, provou da obediência, declarou o seu amor e escolheu ir para outro caminho. Tanto que a obra para aqueles que nunca entregaram a vida para Jesus é o plano de salvação. Para aqueles que um dia declararam Cristo como Senhor e Salvador é um plano de reconciliação, amém? Eu acredito que tem pessoas que precisam se reconciliar. Por quê? Porque está com o seu entendimento cego. Mas que entendimento? O seu entendimento a partir do velho homem. É o que te governa. E para ter a visão de volta, você vai ter que fazer algo nessa noite. Porque entendimento aponta para a visão. Vamos para a etimologia, que é mais lindo ainda. A etimologia da palavra entendimento. Entendimento. Não sai daqui não, luta. Luta, porque às vezes as palavras mais difíceis são as palavras que vão destronar e quebrar mais correntes. Luta. Etimologia, em qualquer sentido derivado, a palavra vem de origem latina, intendere, que quer dizer estender, propor-se, reforçar.
Na forma coloquial, na forma prática, o que é o entendimento? Você precisa esticar o seu conhecimento e o seu, olha que coisa linda, propósito. Como assim a palavra entendimento tem a ver com propósito? É óbvio. É óbvio. Dentro de um entendimento mundano, você tem um propósito. Dentro de um entendimento celestial, o teu propósito muda. Por isso que o trabalho não é te tirar da instituição ou do prédio, é cegar o seu entendimento. Porque com o entendimento cego, o meu propósito é outro, e não é mais glorificar o nome do Senhor. Porque se vivemos para a glória, e num entendimento cego, eu não vivo mais para a glória de Deus. Eu vivo para outro Deus, o Deus dessa era. O Deus que cega o entendimento. Por quê? Porque um cego vê tudo preto, não consegue ver o brilho, a luz. Vocês estão conectando? Por isso que você fica cega de raiva. O que é cega de raiva? O que é cego de ira? É perder o entendimento, é deixar de ver o brilho da luz que é Cristo. E uma pessoa cega de raiva, e uma pessoa cega de ira, ela vai fazer a prática das obras da carne. Vocês lembram? As obras da carne, o que é lasciva, inveja, violência, maledicência. Vou entrar um pouquinho nisso, vamos lá. Então precisamos aprender sobre um entendimento cego para nos tornar descrente, pois se crer, nossa categoria como crente é crer e ter fé, mas os descrentes é incrédulo, que carregam em seu coração e manifestam o seu viver. Um incrédulo também tem estilo de vida. Ei, irmãos, não adianta ficar vomitando o que acredita se a sua vida aponta outra coisa. Você está gastando energia e tempo. Você está dizendo para o irmão, não, porque eu creio em Jesus, mas você não vive como Ele mandou você viver. Então não adianta, é melhor parar de enxugar gelo e se transformar verdadeiramente. Então não adianta ter um discurso que a sua vida não respalda. E eu estou falando isso com todo amor para você parar de passar vergonha. Parar de ficar sendo envergonhado por quem? Pelo inimigo? Que vai sentar na mesa e vai dizer, não, porque é isso, eu creio nisso. E aí vão olhar para a sua vida e vão ver o quê? Fala para mim. Eu conversei com jovens esse tempo, falei assim, é melhor a gente dar um passo firme do que um tiro de 100 metros em dúvida. É melhor você assumir o problema agora e buscar no Senhor transformação, do que você continuar vivendo uma utopia. Uma das marcas de um entendimento cego é que a gente produz resultados para se parecer com algo que não é. Em vez de assumir quem não é, desejando se tornar ser. Eu preciso que você entenda isso. O mundo não é regido pelo que você fala, mas pelo que você vive. A luz não brilha pelo que você diz, mas ela brilha no seu olhar quando o pecador e o ímpio olham nos seus olhos. É a luz que vem de dentro. Ele disse, do seu interior correrão rios, fluirão rios de água viva. Mas a gente ainda quer convencer o ímpio com um discurso que nem a gente acredita. Por quê? Porque não somos transformados por ele. Por quê? Porque temos o nosso entendimento cegado. Por quem? Pelo Deus dessa era. Então, quais são os sinais que apontam para um viver com cego de entendimento? Deixa eu te dizer algo. O Deus desse século, ele não quer o seu dinheiro. Não. Ele não quer o seu patrimônio. Sabe qual a nova... Ah, meu Deus, como é que eu vou falar isso? Mas vamos lá. Eu já ensinei isso aqui, irmão. Você quer ver o Deus desse século, dessa era?
cegar o seu entendimento, ele começar a enfiar coisas na sua vida, coisas que tomem o seu tempo. Se ele começar a governar o seu tempo, o seu entendimento vai ser cegado. Então não tem mais aquele devorador que tira o carro, que tira a casa, que tira o dinheiro do banco. Não. Você vai ter 15 carros, 20 casas de praia, de campo, de tudo. E você vai viver por isso. Não que eu vou entrar nisso. Tá. Não, porque agora eu encontrei uma forma fácil de ganhar dinheiro. Eu fico o dia todo em frente a um computador. Aquele que governa o tempo da sua vida, governa também para onde vai a sua eternidade. Eu estou vendo a internet cheia de gente ensinando como você consumir a sua vida de frente ao computador. Para quê? Para ficar rico. A velha obstinação e busca pela riqueza que corrói, pela riqueza que o ladrão pode roubar, pela riqueza que pode se perder nessa terra. A velha ambição do homem de encontrar atalhos para ganhar muito dinheiro. Para quê? Para morrer em meio deles, igual o tio Patinhas. Lembra do tio Patinhas? A gente vai precisar escolher não ser cego mais. Irmãos, eu vivo tanta experiência com esse negócio de pastor. Jesus, mas algumas coisas é questão de ética. Vamos ver os sinais que apontam para um viver cego de entendimento. Como eu sou um pregador e agora eu estou descobrindo que eu sou pragmático, eu vou fazer 3. O que é um pregador pragmático? Ele é engessado naquilo que acredita. E eu amo o número 3. Existem outros sinais de uma pessoa cega no entendimento. Mas eu vou te trazer 3 irrefutáveis. 3 que não tem como você barganhar com ele. Não tem negócio, é fato. Quais um dos 3 grandes sinais de uma pessoa que está cega no entendimento? Primeiro, o olhar continua maligno, como antes era na velha criatura. São descrentes que não acreditam nas pessoas, que não suportam encarar as qualidades e benfeitorias do próximo. Busca sempre pela exposição dos defeitos e vive intensamente avaliando o comportamento alheio em busca de erros que possam embasar sua cegueira de entendimento. Aboliram textos bíblicos que apontam para perdão, misericórdia, libertação e tudo que revela a natureza de Jesus, que era pronto em perdoar e tardio para julgar e condenar, mesmo sendo Deus. Um descrente, é estranho pregar para crente falando de descrente, né? Que o Espírito Santo complete a boa obra na sua vida. Um descrente de perdão e de misericórdia é um grande legislador e praticante de religião. Seu entendimento é sempre influenciado por esse olhar mau que revela a antiga criatura em toda a sua plenitude, que não contempla a fé na obra regeneradora de Cristo. Enquanto uma prostituta, ela começa a caminhar com Jesus e acha que no próximo dia ela tem que ser a Santa Teresa de Calcutá. Uma pessoa cega no entendimento não consegue ver a trave nos próprios olhos. Não vê que está há 20 anos na igreja e não consegue terminar um processo de libertação simples. Como, por exemplo, a fofoca. Porque a gente fala muito do palavrão e palavrão não pode, amém? Palavrão já está no estatuto, é causa de expulsão da música. Aleluia. Eu quero mudar o estatuto para botar para a igreja, mas aí fica pesado. Que aí tem os processos de libertação. Deixa eu passar uma mensagem aqui para a igreja. Altar é lugar de gente convicta. Não é laboratório de experimento. Aleluia. Não falei capacitado. Falei convicto. Se você não sabe discernir isso, procura no dicionário. Porque eu não tenho formação, eu não sei o que fazer. Você é convicto de quem você é. Você é nova criatura. Você nasceu de novo. Você tem abandonado a cegueira no entendimento.
Então deixa Deus te capacitar. Mas não faça laboratório no altar. Aboliram textos bíblicos que apontam para perdão e misericórdia. Entenda bem. Por causa de uma falsa maturidade, negar a obra regeneradora de Cristo, não respeitar os tempos na vida de outro, aponta para uma cegueira de entendimento. Por quê? Porque eu sou veloz em ver o problema e o defeito do outro, mas sou tardio em tratar minhas questões. Mais uma vez eu vou bater num principado. Ninguém, escute isso, ninguém te colocou nessa casa como legislador. Vou além. Ninguém te elegeu nessa casa chamada aprisco juiz. Sai desse lugar, porque ninguém te colocou nele. Mas a Bíblia me autoriza a julgar, desde que você esteja também sentado nos réus. E que suas causas sejam julgadas primeiro. Porque Jesus, quando é lançado a mulher que foi pega em adultério, aos pés dele, ele não fala assim, não, ninguém taque pedra, não. Eu proíbo alguém de jogar pedra. Não foi isso que Jesus disse. Vocês lembram o que Jesus disse? Vocês querem apedrejar? Fica à vontade. Só que tem o seguinte, só taca pedra quem não pecar. Quem não pecou. Entende? Vocês estão me entendendo? Ele não aboliu a lei, ele não foi contra a legislação, ele só colocou cada um no seu lugar. Melhor coisa para a gente é estar no nosso lugar. Com as escolhas que se tornam idolatrias das mesmas. Uma das grandes marcas de um descrente cego no seu entendimento é que possui uma cegueira tão grande e uma intransigência tão grande que protege as suas escolhas com unha e dente. Não. Ninguém entra na minha vida. Quem manda na minha vida sou eu. Eu sou o dono do meu nariz. A escolha é minha. Que nada. Não vem com esse papo de Bíblia, não. Não tem esse negócio de líder, de pastor, tem não. Eu faço da minha vida o que eu... Fica duro nessa hora, o ambiente pesa, a nuvem vem tensa. Mas depois de um manto de quinta-feira, que nem a palavra de ofertória teve, tu não estava aqui. Ué. Meu Deus, a nuvem estava baixinha. Aleluia. A gente precisa de uma palavra como essa. Por quê? Eu estou construindo algo. Se o manto ainda está sobre vocês, com uma palavra de discernimento dessa, algo pode conectar e transformar a sua vida. É uma construção, irmãos. Não é apenas uma palavra, é uma construção. Altar é lugar de construção. Essa pessoa de entendimento cego, ela vai trazer essa importância tão radical para as suas escolhas que ela vai anular textos bíblicos, que vai dizer, por exemplo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é utópico, isso é abstrato, isso é da boca para fora. Isso é um tipo de declaração que a gente faz muito, principalmente em canções. Ela vai anular, mas dentro dela, por quê? Uma pessoa cega no entendimento, ela não pronuncia o entendimento cego, ela só vive. Porque ela sabe que vai contrariar as Escrituras. E me contrariar é mole, irmãos. Se levantar contra mim um simples pecador que erra pra caramba é mole.
Já vai ao aviso aos navegantes, não fica procurando meus erros, não vou te dar trabalho, não. Vem caminhar perto de mim para vocês verem ele. Todos pecaram, irmãos. Todos pecaram. Aqui não há construção de poste ídolo. Ou você escolhe caminhar do lado de pessoas imperfeitas, pecadoras, que estão trilhando um caminho em Cristo para se tornarem parecidos com Ele. Ou você vai viver sozinho. Outra coisa, outra verdade bíblica que a gente vai lutar contra. Dar é melhor que receber. Porque, na verdade, as minhas escolhas sempre têm uma intenção. Sempre tem uma intenção. O evangelho que é pregado nesse altar não vai trazer mitos e fábulas para você. Não existe um evangelho barato para você se sentir bem. Eu amo a pregação que você sai com raiva do pregador. E não que você sai daqui feliz, dando pulinho lá fora da sua vitória. A sua vitória se chama Cristo. Ele é a nossa vitória. A grande crise é que temos a liberdade para escolher. E quando a mente de Cristo vai nos revelar uma escravidão da vontade de Deus, nosso entendimento cego vai desabilitar a verdade bíblica. 1 Coríntios 7, 28, olha o que vai dizer interessante. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre, quando foi chamado, é escravo de Cristo. Ah, eu sou livre. Não é não, você é escravo. Eu sou escravo. Ele te comprou e ele me comprou. Nós somos propriedades exclusivas. Para com esse discurso barato de liberdade para você fazer o que você quer. A sua vontade deveria morrer para que a vontade de Cristo governe. E uma pessoa com entendimento cego vai lutar contra isso a vida toda e no final da vida vai ver que correu atrás do vento. Terceiro e terminando. Terceira característica de um entendimento cego: vive apenas pelo presente, não desenvolve para a próxima geração. Então, por que o Deus dessa era quer cegar o entendimento? Porque Ele quer paralisar o avanço geracional do Evangelho. Entenda, tudo que o presente Deus dessa era quer fazer é parar o Evangelho em você. E Ele está tentando isso há 3.000 anos quase. Quer dizer, 2022 anos após Cristo, que é quando começa essa era. Ele está tentando o quê? Ele tentou paralisar o Evangelho nas nossas tataravó, bisavó, avó, mãe, pai, que seja em nós. Uma mente cega vai aprisionar o Evangelho a você próprio e não vai passar esse Evangelho para a próxima geração. É uma pessoa tendenciosa a trabalhar com os lucros e as promessas e os favorecimentos agora. Eu quero agora. Eu quero o meu presente agora. Eu quero a promessa agora. Eu quero usufruir da promessa agora. Não se preocupa com a próxima geração. Por isso que todo homem e mulher precisa gerar. Pastor Valber pregou sobre isso aqui domingo retrasado. Homens e mulheres de Deus geram no Espírito, geram vida, geram outros que vão continuar o Evangelho. O Evangelho não pode parar em mim e em você, irmãos. Mas a pessoa com entendimento cego, ela vai trabalhar por aquilo que ela pode usufruir hoje, pelo que ela quer hoje, por melhor dela hoje, sem pensar amanhã deixar para a próxima geração. Essa é a diferença do percussor para o precursor. O precursor vai rompendo e abrindo caminho. O percussor, muitas das vezes, é aquele entendimento cego que só vai usufruir daquilo que outro conquistou. Vive às sombras de outro. Você lembra? No mundo tem aquele ditado: vive na aba do chapéu. Vive espreito nos cantos, esperando algum botar a cara, romper, pagar o preço, para depois vir
usufruindo da vitória do outro. São pessoas de entendimento cego que não vão provar da boa, perfeita vontade de Deus e agradável, porque não têm a disposição de serem transformados. Porque ser transformado é abandonar o velho homem, é abandonar velhas práticas, é deixar conceitos que não compactuam com a palavra de Deus. Falei isso aqui domingo passado, mas vou falar que ela está aqui. Aline, o tempo da vida toda na vida cristã, em algum momento da vida dela, ela orou: Deus, faz esse menino ser normal. E eu vivo crises, irmãos, porque eu converso com pastores que falam assim: na igreja, Xande, sempre vai ter os normais. Eu falo, em nome de Jesus, o que é normal? O que é normal? É viver segundo o modelo do mundo? Isso não é normal, irmãos. Isso não é normal, isso é desvio. Não tem a ver com temperamento ou você enxergar o evangelho de uma outra maneira e avançar na sua velocidade. Tem a ver com trazer o mundo para dentro de um lugar que representa o céu. Tem a ver com querer viver a terra num lugar que é embaixada do céu. Isso é pecado. Isso é pecado, não tem a ver com ser normal. Não, pastor, eu não tenho habilidade para nada que se faz na igreja. Ok. Tem uma coisa que você nasceu e Ele colocou dentro de você. É o desejo de adorá-lo. É uma fome, uma sede insaciável por Ele. Se você não é habilitado nas suas mãos para fazer nada, que você não perca a fome e a sede por Ele. Porque quando você andar igual uma tocha pelas ruas, o Senhor vai te capacitar para desenvolver coisas relevantes. Não tem a ver com o que você sabe ou quer fazer, tem a ver com a boa, perfeita e agradável vontade do Eterno. A gente está atrás de uma capacitação para ser, quando o Senhor está falando, seja, que eu capacito. Toda capacitação precisa vir dele. A gente está buscando a coisa errada por um entendimento cego. O grande desejo de Deus, do Deus dessa era, é paralisar a continuidade do Evangelho. Uma pessoa cega em seu entendimento se torna um grande consumidor de fé alheia, nunca sendo transformada, nunca provando da grandeza de Deus, vivendo marcas de orgulho e ingratidão. Um entendimento cego pratica a ingratidão. Por quê? Porque ela se torna o centro de todas as coisas, e quando não tem o acordo, quando não tem o ok das pessoas, quando não faz a sua própria vontade, ela age por desonra e ingratidão. Entendimento cego. Não tem mais a ver com ir a um prédio chamado igreja, tem a ver com andar cativo na terra e não ser transformado pela luz do Evangelho, que é Cristo. Você não pode aceitar para a vida 10 anos indo à igreja, não sendo transformado de glória em glória. Você precisa sair dessa noite aqui inconformado com o que você cresceu essa semana, com o que você aprofundou esse dia. Você precisa sair daqui faminto para chegar em casa e encontrar Ele, porque talvez uma palavra dura como essa só te fez pensar no relógio, é momento de ir embora. Porque afinal de contas a sua vida é muito difícil lá fora. Eu não vim para a igreja tomar bronca. Não, irmãos, eu não estou dando bronca em ninguém. Espada que corta aí, corta aqui também. Isso é a palavra de Deus, revelando para nós que existe um Deus de D minúsculo nessa era, que tem cegado o entendimento dos crentes e tornando eles descrentes. Descrentes da palavra, descrentes do Espírito, descrentes da igreja, descrentes da comunhão. A gente vai precisar resolver isso e voltar a enxergar. Pois não tem em seu entendimento obras de redenção. Escute algo que eu vou te dizer nessa noite. Viver nas trevas, viver cego no entendimento, é desabilitar a obra de redenção de Cristo. E se você desabilitar a obra de redenção, nada mais resta no Evangelho. Nada mais resta.
Porque a obra redentiva é uma proposta de transformação completa. Portanto, eu quero mexer nos sofismas que criaram na sua mente. Sai desse cativeiro de frequentar um prédio chamado igreja, mas não ser transformado de glória em glória. A segunda-feira está raiando daqui a pouco tempo. E as propostas da carne, as propostas do Deus dessa era vão continuar aparecendo. Você escolhe ser cego ou voltar a enxergar. Paulo está dizendo, em meio à cristandade, tem pessoas que estão com o entendimento cegado. E que frequentam uma religião, mas não são transformadas. Essas pessoas não conseguem ver Deus em tudo e em todos. Vivem uma visão limitada pela cegueira que tem em seu entendimento. Um dos maiores exercícios pastorais numa pregação é fazer você ver Deus na sua vida, apesar de você. Apesar de você, Ele continua trabalhando. Apesar de você escolher ou não, Ele continua transformando.